Olá, meu amigo, minha amiga! Vamos dando sequência aí ao estudo do inquérito policial, fundamental para você estruturar um raciocínio dentro do processo penal e, consequentemente, não deixar escapar aí uma questão, algo que você tenha que discorrer raciocínio também em uma segunda fase para delegado de polícia. Daí a importância desse estudo sedimentado para que aí você possa construir toda uma lógica de raciocínio e estar aí bem amparado com relação ao inquérito policial. Vamos lá, vamos fazer o compartilhamento para darmos sequência ao estudo dessa tão relevante matéria que é o inquérito policial. Vamos lá. Dentro desse contexto, nós temos que estruturar como que esse inquérito policial ele deve ser instaurado. Então, o inquérito policial ele deve ser instaurado principalmente, aqui eu não estou falando, muito cuidado, tá? Muito cuidado, você tem que ter cuidado com nomenclaturas. Eu não estou falando sobre formas de instauração. Eu estou falando quando que o inquérito policial e em que situações o inquérito policial deve ser instaurado. Não estou falando de quais formas. Tem uma grande distinção e é sempre importante a gente mencionar isso, porque o aluno sempre ele confunde essas terminologias. Você não vai deixar aí com que o seu conhecimento esteja frágil. Quando que esse inquérito, então, eu digo quando, em que situações esse inquérito policial ele deve ser instaurado? Primeiro, nos crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 2 anos. E aqui, quando eu falo superior a 2 anos, eu posso ter, por exemplo, também o somatório de penas. Isso os tribunais superiores já decidiram. Vejam, eu tenho um crime com pena superior a 2 anos, o furto. Então, o furto, já de cara, já é passível de instauração de inquérito policial, porque a pena do furto é de 1 a 4 anos. Agora, eu tenho o desacato, pena máxima de 2 anos, e eu tenho mais um outro crime, o desacato e a resistência, por exemplo. Esse somatório já ultrapassa 2 anos, que seria de atribuição lá dos juizados especiais criminais. Consequentemente, então, eu tenho a possibilidade, né, e o mecanismo correto de apuração dessas duas infrações em concurso de crimes é o inquérito policial, e não o termo circunstanciado de ocorrência. Somatório de penas, então, que ultrapassem 2 anos, será instaurado, então, pela via do inquérito policial. A segunda possibilidade de instauração de inquérito é a infração penal de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, que guarde complexidade. Então, a existência de complexidade na apuração de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por exemplo, precisa ter muito laudo, ter um laudo pericial, precisa ter um parecer médico legal. Já é mais, vamos dizer assim, mais sofisticada essa investigação e não dá para ser feita através do termo circunstanciado de ocorrência. O mecanismo correto de investigação, então, é o inquérito policial. Eu tenho duas possibilidades, então, dessa infração penal de menor potencial ofensivo ser apurada pela via do inquérito policial. Uma, quando uma infração penal de menor potencial ofensivo em concurso com uma outra infração penal de menor potencial ofensivo ultrapassem no somatório das penas os 2 anos, que seriam de atribuição do juizado, terá inquérito policial. E a segunda, quando essa infração penal de menor potencial ofensivo tiver complexidade, nós também sairemos lá do âmbito dos juizados especiais criminais e iremos para o âmbito de uma apuração através de inquérito policial. Porém, há uma que pouquíssimas pessoas mencionam,
Uma infração penal de menor potencial ofensivo a infração penal de menor potencial ofensivo ela é apurada através do termo circunstanciado de ocorrência, ok? Aonde dentro desse termo circunstanciado de ocorrência, o então tratado como autor dos fatos, ele assina um termo de compromisso, de comparecimento em juízo. Veja que esse termo de compromisso, de comparecimento em juízo, é a forma dele livrar-se solto lá no campo do termo circunstanciado de ocorrência. Se ele nega, ou seja, não assina, olha só, se ele não assina esse termo de compromisso de comparecimento em juízo, autoriza que o Estado, então, faça a lavratura do auto de prisão em flagrante. E nós vamos ver daqui a pouco que o auto de prisão em flagrante é uma das ferramentas, é uma das formas de instauração de inquérito policial. Aí se perguntar se uma infração penal de menor potencial ofensivo pode ser apurado pela via do inquérito policial, você vai falar que sim. Você vai falar que sim. E eu tenho outras possibilidades. Vamos lá, vamos listar as possibilidades, então, de uma infração penal de menor potencial ofensivo ser apurado pela via do inquérito policial? Primeiro, quando nós tivermos complexidades. Complexidade não é juizado, é inquérito policial e vara criminal comum. Quando eu tiver o somatório de penas em um concurso de crimes de infrações penais de menor potencial ofensivo, ultrapassaram 2 anos, sai do âmbito do juizado e, consequentemente, vai para a vara criminal comum. A terceira possibilidade, trazida por mim agora, no termo circunstanciado de ocorrência, que é o mecanismo de investigação inerente à apuração de uma infração penal de menor potencial ofensivo, como regra, ele tem que assinar um termo de compromisso, esse autor. O autor tem que assinar um termo de compromisso. Se ele não assina um termo de compromisso, nasce para o Estado o dever de fazer o auto de prisão em flagrante. Porque a assinatura do termo de compromisso dele era a forma que ele tinha de livrar-se solto daquela infração penal de menor potencial ofensivo. Isso lá em matéria de flagrante, porque quando ele é conduzido para a delegacia, ele está em situação flagrancial, só que não para autuação, mas sim como flagrante de uma prisão-captura. Flagrante ele tem momentos. O primeiro momento é a prisão-captura. O segundo, a autuação em flagrante. E o terceiro, recolhimento ao cárcere. Quando eu trabalho que a infração penal de menor potencial ofensivo legitima que a polícia militar efetue a prisão-captura e conduz esse indivíduo até a delegacia de polícia, eu estou falando que lá o delegado de polícia vai deliberar sobre aqueles fatos. E a partir dessa deliberação do delegado de polícia, ele entendeu por lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, né? O TCO ou TC. E o termo circunstanciado tem como regramento que ele, esse autor dos fatos, assine um termo de compromisso para ele se livrar solto. Compromisso do quê, professor? De comparecimento em juízo, quando assim for chamado. Se ele não assina, ele será autuado em flagrante. E a autuação em flagrante, o APF, é uma das formas de instauração do inquérito policial que nós veremos daqui a pouco. Outra possibilidade de uma infração penal de menor potencial ofensivo também não ser apurado pelo TCO,
mas sim pelo inquérito, é lá na Lei Maria da Penha, lá na Lei 11.340 de 2006, que veda no seu artigo 41 que os crimes inerentes à relação de violência doméstica, e aí pode ser um crime que tem uma pena inferior a 2 anos, não podem ser apurados através do termo circunstanciado de ocorrência e também não poderá ser aplicado nenhum mecanismo da Lei 9.099. Então, tudo lá tem que ser através de inquérito policial. Uma difamação, por exemplo, que, se não fosse em sede de violência doméstica, seria lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Se for no âmbito da violência doméstica em face de uma mulher vítima, nós teremos um inquérito policial de difamação. Muita atenção para isso, pois são cenários importantíssimos aí de construção para que você entenda. Claro que o termo circunstanciado tem outro procedimento, são as infrações de menor potencial ofensivo, via de regra, contravenções penais, crimes com pena privativa de liberdade inferior a 2 anos, e aqui esse cumulado ou não, né, era o regramento anterior. Hoje você já sabe que, se houver o somatório de penas e esse somatório de penas ultrapassar 2 anos, sai da esfera dos juizados especiais criminais e iremos para o cenário de inquérito policial. O TCO ainda não se lavra um boletim de ocorrência propriamente dito, e sim um termo circunstanciado. Hoje isso é flexibilizado. O termo circunstanciado é um procedimento próprio, é um breve registro dos fatos, indicação dos envolvidos. Eventuais envolvidos vão lá para o GCRIM, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099. Ok, senhores? Muita atenção para isso. O que eu quero de você agora quanto ao destinatário do inquérito policial? O destinatário imediato do inquérito policial, e até em atendimento ao sistema acusatório, é o Ministério Público. Tá? Então, o destinatário imediato desse inquérito é o Ministério Público. O destinatário imediato que zelará pela lisura, pela legalidade dessa tramitação será o juiz. Contudo, esse juiz, hoje, pelo sistema acusatório, ele deve estar cada vez mais equidistante da fase de investigação. Daí porque surgem, então, cenários como o juiz das garantias, previsto lá no nosso Código de Processo Penal. Contudo, esse artigo lá, que alterou o artigo 3º, trazendo toda a perspectiva do juiz das garantias, lá no artigo 3º-B, né, mas já com repercussão no 3º-A, trazido pelo pacote anticrime, está suspenso por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, do STF. Esse juiz das garantias visa dar mais pureza ao sistema acusatório brasileiro. O sistema acusatório brasileiro sempre foi tratado como um sistema acusatório moderado, temperado. Não é um sistema acusatório puro, porque nós tínhamos resquícios do sistema inquisitório, que eu já mencionei em aulas anteriores. O sistema inquisitório que teria aquela perspectiva, aquele viés, né, lá da Santa Inquisição, lá de Joana d'Arc. Qual é o grande cenário do sistema inquisitório? É a reunião em uma única pessoa de todas as funções do processo. Eu tenho a acusação, defesa e o juiz em uma única pessoa. Enquanto que no sistema acusatório, eu tenho a separação desses atores processuais, juiz, acusação e defesa, todos separados. E esse juiz tem um pilar central desse sistema acusatório. Esse juiz deve ser um juiz totalmente imparcial. O sistema acusatório brasileiro não é puro, porque nós temos, por exemplo, várias providências de conversão em diligências. Esse juiz mais atuante lá na lide penal, que é o conflito por uma pretensão resistida entre acusação e entre defesa. Esse juiz muito incisivo é aquele juiz que está muito ali em busca da verdade real, que nós sabemos que inúmeras atrocidades já foram cometidas
exatamente em busca desse princípio da verdade real. E dentro do processo penal nós temos uma verdade processual. Essa verdade real, muitas das vezes, até mesmo por uma ótica distinta, eu posso ter uma vítima que interprete a verdade de um fato e uma outra vítima de outra maneira. É algo realmente muito complexo. E aí nós temos esse sistema acusatório pautado num juiz imparcial. Quando eu trabalho a perspectiva do juiz das garantias, eu passo a ter um juiz ligado diretamente à investigação. É aquele que vai controlar a investigação, é aquele que vai promover a audiência de custódia. Ele vai estar ligado direto à investigação. É para esse juiz das garantias que o delegado de polícia vai representar por uma prisão temporária, por uma prisão preventiva, por uma busca e apreensão. Contudo, hoje nós não estamos com essa figura do juiz das garantias no nosso ordenamento jurídico brasileiro, em razão dessa decisão liminar do Supremo, em que pese termos previsão legal. Tudo bem? É uma ideia que o pacote anticrime trouxe de purificar o sistema acusatório. E o juiz de direito, professor? O juiz de direito, então, seria aquele juiz da segunda fase da persecução penal, para que ele não tenha contato com a primeira fase e possa aí contaminar a sua imparcialidade. Essa é a ideia do juiz das garantias. Tudo bem, senhores? Ok. Dentro desse contexto, nós temos que saber o prazo para a conclusão do inquérito. Eu estou falando brevemente do inquérito para que você interprete sobre prazos de conclusão e depois eu vou falar, quando eu for falar de formas de instauração do inquérito. Então, o inquérito ele se instaura, mas eu estou indo direto para o prazo de conclusão porque é um tema um pouco mais breve para que você tenha toda essa contextualização. O prazo para conclusão. Então, eu quero que você guarde isso. Prazo para quê, professor? Para conclusão, meus amigos. Prazo para concluir o inquérito policial. Lá no CPP, eu tenho lá no artigo 10 do CPP, os prazos normalmente inerentes à Justiça Estadual, onde eu tenho 30 dias desse investigado solto, 10 dias desse investigado preso. Eu tenho no âmbito da Polícia Federal, via de regra, no inquérito traçado pela Polícia Federal, lá no artigo 66 da Lei 5010 de 66, 30 dias solto e 15 dias podendo ser prorrogado por mais 15 dias o investigado preso. Na Lei de Drogas, o prazo é lá do artigo 51 da Lei 11.343, 90 dias, podendo ser duplicado por mais 90 dias, a expressão legal é duplicado, caso haja necessidade. E tem que estar demonstrada essa necessidade. E na Lei de Drogas, se o investigado estiver preso, 30 dias podendo ser prorrogável por mais 30 dias. A Lei de Economia Popular traça a perspectiva de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Mas nós temos alguns casos mais complexos. Esses são os casos mais triviais. Só que há um bom tempo não é tão cobrado em prova, mas os casos especiais, esses sim. E aí eu quero que você interprete. Olha lá. Prisão temporária para crimes hediondos. Qual é a regra da prisão temporária nos crimes hediondos? O prazo é de 30 dias. Veja que eu vou circundar o mais, porque não é automático 30 mais 30 dias. Não. 30, esse meu círculo em torno do mais, seria a possibilidade de renovação desse prazo. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. O que é isso, hein, professor? 30 mais 30, direto? Não. A prisão temporária em caso de crime hediondo, lá no artigo 2º da Lei 8.072, de 90, traça que o prazo é 30 dias, podendo ser prorrogado, se necessário for, por mais 30 dias. Veja,
E o prazo para conclusão do inquérito policial quando eu tiver a decretação de uma prisão temporária de 30 dias. Observe só. Eu tenho o IP e eu tenho uma prisão. Qual prisão, professor? Prisão temporária. A prisão temporária, decretada pelo prazo de 30 dias. Vamos imaginar isso. Mas, professor, eu tenho aqui acima que no CPP fala que se o indivíduo estiver preso 10 dias, deve ser concluído o inquérito. Mas, quando se trata de prisão temporária, a prisão temporária só pode ser decretada no curso do inquérito policial, artigo 1º, inciso 1 da Lei 7960, que é a lei da prisão temporária. Então, o que você vai estabelecer como regra? O prazo do inquérito estará atrelado ao prazo da prisão temporária. Porque senão não teria razão de ser. Para que eu tenho, então, uma prisão temporária que é imprescindível para o inquérito policial, se eu tenho que concluir o inquérito com 10 dias e ainda o indivíduo permanecer mais 20 dias preso? Não tem lógica. Ok? Essa é a lógica, então, do prazo estar atrelado ao prazo da prisão temporária. Prazo do inquérito atrelado ao prazo da prisão temporária em caso de crimes hediondos. Agora eu tenho outro cenário. Qual é o outro cenário, professor? Prisão temporária, 30, prorrogável por mais 30. Em regra, é o prazo de conclusão do IP, seria de 30 mais 30 também. Você já sabe isso. Agora, olha essa situação aqui. Prisão temporária, 30 mais 30. E aí, essa prisão temporária foi convertida em uma prisão preventiva. A partir dessa perspectiva, eu tenho 30 mais 30 e ainda os tribunais superiores, em que pese ter divergência, ter críticas severas aqui, ainda teria a autoridade policial mais 10 dias para a conclusão desse inquérito policial. Tudo bem? Em razão do que, professor? Em razão aí agora do artigo 10 do CPP. Olha lá o artigo 10. Vamos ao artigo 10. Qual é o prazo lá no artigo 10, professor? O prazo lá é de 10 dias. Olha, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Falou da temporária? Não. Não. Não falou da temporária, só fala da preventiva. Então é como se ele tivesse tendo um novo prazo a partir da conversão da prisão temporária em preventiva. Atenção para isso, hein? Atenção para isso. Tá? Muito cuidado. Ok, vamos para as formas de instauração do inquérito policial. Agora sim, as formas de se instaurar esse inquérito policial. Primeiro mecanismo, de ofício. Quando que se instaura de ofício, professor? Em razão das atividades rotineiras da autoridade policial. Quando a gente fala de ofício, nós estabelecemos que aqui independe de provocação. Independe de provocação. Olha que interessante. Atividade rotineira da Polícia Judiciária. Então, delegado, não, esse fato aqui, eu vou instaurar inquérito, porque não preciso ser provocado para isso. Mas ele não precisa ser provocado aonde, professor? Nos crimes de ação penal pública incondicionada.
E qual a ferramenta, professor? Qual o instrumento? O instrumento é uma das primeiras peças práticas profissionais do delegado de polícia em âmbito interno. O instrumento é a portaria. Portaria. Tudo bem? Segunda forma de instauração do inquérito, requisição do MP ou do juiz ou requisição do ministro da Justiça. Né? No ministro da Justiça, nós sabemos que aqui nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do MJ, do ministro da Justiça, ou uma requisição do MP ou do juiz de direito. Veja que, quanto à requisição do juiz, há severas críticas. Há uma divergência aqui, onde a boa parte da doutrina moderna indica uma inconstitucionalidade do artigo 5º do CPP, quando permite que o juiz de direito requisite a instauração de inquérito policial diretamente ao delegado de polícia. Porque fala o seguinte, olha, se nós queremos purificar o nosso sistema, ser um sistema acusatório puro, como é que o juiz vai requisitar a instauração de inquérito policial diretamente ao delegado de polícia? O caminho correto é o magistrado tomou conhecimento do fato delituoso, ele encaminha ao Ministério Público e esse Ministério Público, então, requisita à autoridade policial a instauração do inquérito. Essa é uma corrente bastante festejada na doutrina moderna, entendendo que esse juiz deve estar cada vez mais equidistante de uma fase de investigação. Ok? Requerimento do ofendido. Esse requerimento do ofendido, eu tenho duas perspectivas. Ele pode ser deferido. Se ele for deferido, eu tenho o IP. Se ele for indeferido, qual o mecanismo de indeferimento? O requerente pode recorrer, então cabe um recurso ao chamado chefe de polícia. Esse é o termo da lei. Esse termo chefe de polícia existia exatamente por conta que, na época da edição do CPP, a capital era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era o único estado que ainda tinha essa nomenclatura chefe de polícia. Nos outros estados, a regra era delegado-geral, como é delegado-geral. Só que, recentemente, o Rio de Janeiro trocou essa nomenclatura, onde hoje o chefe de polícia civil, o chefe da polícia, ele não é mais chamado de chefe de polícia, sim, ele é um secretário de Estado. A Polícia Civil passou a ter o status de uma secretaria de Estado, onde ele é secretário de Polícia Civil. Então, o recurso deverá ser encaminhado a esse delegado-geral ou ao secretário de Polícia Civil, no caso do Rio de Janeiro. Ok, senhores? Previsão expressa do artigo 5º, parágrafo 2º. E, pelo fim, qual é a última forma de instauração de inquérito que eu mencionei a você? O auto de prisão em flagrante. Então, o auto de prisão em flagrante não está no artigo 5º. Todos os outros estão. De ofício, artigo 5º do CPP. Requisição do juiz e do MP, artigo 5º. Requerimento do ofendido, artigo 5º. E a lavratura da prisão em flagrante está lá no 304 do CPP. A lavratura do auto de prisão em flagrante, então o auto de prisão em flagrante é sim
uma das formas de instauração do inquérito policial. Tudo bem, moçada? Atenção para isso, demais em uma questão. Atenção demais, para que você não deixe escapar aí uma questão de prova. Tudo bem? Esse tema, ele é muito entrelaçado, formas de instauração, com o tema notícia crimes e delácio crimes. O que é notícia crimes, professor? Notícia crimes é como a autoridade policial toma conhecimento dos fatos. Como que ele toma conhecimento? Como que ele toma conhecimento disso? Notícia crimes é um conhecimento espontâneo ou provocado pela autoridade policial de fato aparentemente criminoso. Isso é a notícia crimes. Como vai chegar ao conhecimento dele? E aí eu tenho várias formas de notícia crimes. Eu tenho notícia crimes de cognição direta, que são aquelas atividades rotineiras do delegado de polícia. Exemplo, rondas, a própria imprensa trouxe, a lavratura de um BO. Dentro dessa notícia crimes de cognição direta, eu tenho aqui a possibilidade da instauração do inquérito policial de ofício se estivermos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Você tem que guardar isso. Cognição direta ou imediata. Aí eu tenho a segunda modalidade, que é a denúncia anônima, que é a chamada de delação apócrifa ou notícia crimes inqualificada. O que é isso, professor? Primeiro, meus amigos, só para reforçar para você aqui uma ideia, o que é cognição? Cognição é o que eu já mencionei aqui, ó, conhecimento. Então, cognição é a mesma coisa que conhecimento. Como é que o delegado de polícia tomou conhecimento daquele fato? Foi através das atividades rotineiras dele? Se foi, e for de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar inquérito policial de ofício. Lembra da característica da oficialidade ou da oficiosidade? Olha aqui como é que confunde. Olha como é que confunde. É oficialidade ou oficiosidade? Qual característica está aqui? Meu amigo, cuidado, cuidado. Oficialidade, nós estamos diante de que o inquérito policial é conduzido pela autoridade policial oficial do Estado, ou seja, um órgão oficial do Estado. O órgão oficial do Estado é a Polícia Judiciária, através do delegado de polícia. Oficialidade. E oficiosidade é a possibilidade do inquérito policial ser conduzido de ofício, ou seja, ser instaurado de ofício. E aí nós temos, então, aqui, na cognição direta, a característica da possibilidade da oficiosidade do inquérito policial. Viu como é que o trocadilho de palavras ele pode levar você ao erro? E é exatamente isso que eu não quero. Delação apócrifa, notícia crimes inqualificada ou denúncia anônima. O delegado de polícia ele pode instaurar inquérito com base em denúncia anônima? Não. Não poderá instaurar IP apenas com uma denúncia anônima. O antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, falava o seguinte, olha, e para esse mecanismo, o delegado de polícia deverá adotar diligências preliminares. E aí, o próprio artigo 5º, parágrafo 3º, vai indicar que, se o delegado de polícia, em diligências preliminares, ele verificar a procedência dessas informações, verossimilhança, olha lá, qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência da infração que cabe à ação poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial.
E aqui a gente pode levar a efeito a denúncia anônima. Verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Seria a ideia de VPI, verificação de procedência das informações. É a verossimilhança daqueles fatos. Com base somente na denúncia anônima, isoladamente não é permitida a instauração de inquérito policial, assim se posiciona a jurisprudência e a doutrina do processo penal. Mas poderá a denúncia anônima servir de base para uma instauração de inquérito? Poderá, desde que ela esteja amparada por outros mecanismos de elementos de informação ou probatórios. E aqui eu quero um alerta para você. Faço um alerta para você. Qual? O enunciado da súmula 611 do STJ, que fala o seguinte, ó, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, então teve uma investigação ou sindicância, é permitida a instauração do PAD, processo administrativo disciplinar, com base em quem, professor? Com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. A administração tem autotutela, poder rever seus atos a qualquer tempo. Esse contexto, então, autoriza a instauração de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima. Mas aqui é o detalhe, muito cuidado. Estamos falando do processo administrativo e não do inquérito. Tudo bem? Porque o inquérito tem natureza para fins penais e o inquérito e o PAD natureza administrativa. Só que surge aqui uma questão, alguns questionamentos. Por exemplo, se esse PAD, imagine que esse PAD que foi originário de uma denúncia anônima, ele servir de prova emprestada, por exemplo, em um inquérito. Pode servir de base esse PAD para instaurar o inquérito? Depende se esse PAD estiver amparado por outros mecanismos já posteriores à denúncia anônima, serviria sim de base para instaurar um inquérito. O que você tem que guardar? Você tem que guardar aqui isoladamente a denúncia anônima. Não pode instaurar inquérito policial com base somente nela. Então não pode instaurar, o IP deve proceder a diligências preliminares. Essa é a fala do ministro Celso de Mello, lá do Supremo, à época dos fatos. Essa questão já chegou ao Supremo por várias vezes. Notícia crimes. Então, eu tenho já duas faladas. Notícia crimes direta, notícia crimes inqualificada. Aí eu tenho a notícia crimes indireta, que é através do requerimento da vítima ou da requisição do MP ou do juiz. Quando eu falo do requerimento da vítima, eu chamo de delatio criminis. E quando eu falo de requisição do MP ou do juiz, ambas estão, tanto o requerimento quanto a requisição, dentro do corpo da cognição indireta. O que significa isso, professor? Delatio criminis, então, é somente para o requerimento da vítima, ok? Delatio criminis não se comunica com requisição do MP ou do juiz. Era isso que eu queria dizer a você. Observe, quando eu trabalho a visão de cognição indireta, conhecimento indireto. Como que o delegado tomou conhecimento? Indiretamente, não foi diretamente. Porque diretamente seriam as atividades rotineiras dele. Aqui ele tomou conhecimento através de uma outra pessoa ou uma outra autoridade pública. Então, daí o porquê é uma cognição indireta. Ou também chamada de mediata. E a cognição coercitiva, que é a outra forma de notícia crimes de cognição coercitiva, seria a hipótese do flagrante, onde o indivíduo chega normalmente em um ato de coerção do Estado inerente ao poder de polícia, imperatividade, coercibilidade, autoexecutoriedade. E esse indivíduo é conduzido até a presença da autoridade policial para fins de lavratura ou não da prisão em flagrante. Tudo bem, senhores? Olha que interessante
toda a dinâmica, então, para você. Cifra negra é um tema de criminologia, mas muito relevante nesse momento. O que é a cifra negra? São aqueles crimes que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Então, ele não tem notícia crimes porque não chegou ao conhecimento dele. São as subnotificações de crimes. As subnotificações de crimes, então, seria a ideia de cifra negra, aquela cifra que fica aí no esquecimento e que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Olha quantas notícias crimes, e elas se relacionam o tempo todo, as formas de notícia crimes, com as formas de instauração do inquérito policial. Muita atenção, meus amigos. Muito cuidado aqui. Tudo bem? Delatio criminis. Professor, o que eu tenho que guardar, então, para nunca mais errar na minha vida? Você tem que guardar o seguinte, olha, quando eu falo de notícia criminis, eu quero que você guarde que aqui nós estamos diante da ótica do delegado. É como o delegado de polícia tomou conhecimento daquele fato. Quando eu falo em delatio criminis, eu estou olhando todo esse contexto aqui já narrado pela ótica da vítima, pela ótica de quem relata. Isso é delatio criminis, pela ótica de quem comunica. Olha aqui, até eu trago isso para você expressamente para que você não erre. É a comunicação feita pela vítima ou qualquer do povo. Aonde está a previsão da delatio criminis, prof? No próprio CPP. Lá no parágrafo 3º já dito por mim, ó, qualquer do povo que tiver conhecimento da existência de infração em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Aqui está o fundamento técnico, jurídico e legal da delatio criminis. Olha que interessante. A delatio criminis simples é aquela em que apenas comunica o crime. A postulatória dá notícia do fato e pede a instauração do inquérito. Por exemplo, às vezes vem acompanhada de uma representação num crime de ação penal pública condicionada. E a facultativa é aquela traçada por qualquer um do povo. Então, eu tenho simples, postulatório e facultativo. E eu ainda tenho uma quarta. Qual é a quarta delatio criminis? É a obrigatória. Prof, então vamos listar? Vamos. Eu tenho a simples. Né? A simples. Eu tenho a postulatória. Eu tenho a facultativa. E eu tenho a delatio criminis obrigatória. Por exemplo, a comunicação por servidores da área de saúde sobre a ocorrência de crimes de ação penal pública incondicionada que venham a tomar conhecimento no exercício das suas funções. Uma contravenção penal, por exemplo, lá do artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Olha que interessante, então. Notícia criminis, a ótica do delegado de polícia. Delatio criminis, a ótica de quem comunica. Tudo bem? Olha que interessante para você nunca mais errar dentro desse contexto do inquérito policial. Beleza? Próxima aula a gente volta com outras nuances, com as diligências no curso desse inquérito policial, exatamente sobre isso, que vai versar a atuação do delegado perante o juiz de direito nas representações inerentes à forma de angariar maior quantidade de provas, né? Então, representa por uma busca e apreensão, por exemplo. Tudo isso vai estar lá no corpo das diligências também, diligências essas importantes para o esclarecimento daqueles fatos, indícios de autoria e materialidade, ok? Vamos com tudo para cima, força e energia que você é capaz de vencer todos os seus desafios e todas as suas jornadas em prol do teu objetivo. Vamos lá!